Uma das minhas elétricas favoritas recebeu recomendação de venda, enquanto temos outra questão muito comentada, que é a possível fusão entre ISA Energia e Taesa. Essas foram duas perguntas muito feitas lá no meu Instagram e eu vou responder ambas aqui, tá? E eu vou começar com o rebaixamento de Engie para venda. E mesmo que tu sejas novato na Bolsa de Valores, você vai receber essa recomendação de venda com uma certa estranheza. Porque olha só, o histórico da Engie nos últimos 10 anos é de uma empresa que tem poucas quedas, tem algumas lateralizações e grandes altas na sequência. Então olha só, estava aqui tranquila por um tempo lateralizando, aí teve uma alta, aí em 2016 ela caiu forte. Aí ela lateralizou por um tempão, subiu, lateralizou de novo, deu uma explosão de alta muito forte, uma queda muito forte na pandemia, né? Aí lateralizou, caiu um pouco ali na questão do IGPM que disparou, né? Lateralizou ao mesmo tempo, aí subiu, aí voltou a cair, né? Toda a questão ainda do preço de energia, IGPM ainda naquela questão da pandemia, então ela deu meio que uma lateralizada. Depois de uma queda ali no topo, ela ficou um longo período de lateralização até que voltou a subir forte aqui, né? E aí, beleza. Não pode recomendar a venda nessa ação? Pode, se o pensamento da corretora for meio que de curto prazo, beleza, ela pode chegar lá e falar, não, peraí, vai cair porque o cenário está ruim no curto prazo, então é melhor vender. Só que se você está pensando no curto prazo, não seria melhor você vender, mandar vender aqui próximo dos topos, né, em algum momento aqui? Não precisa ser exatamente no topo, não estou exigindo que você seja assertivo, né? Mas caramba, você vai esperar lá cair tudo isso para agora você recomendar a venda, é sério, agora que inclusive eu voltei a comprar a Engie depois de um tempão que eu estava sem comprar a Engie. Então antes de eu relembrar minha última compra de Engie, que eu devo fazer com a Engie na sequência, vou comprar mais ou não, né? Vamos ver aqui a recomendação do Bradesco, que rebaixou para venda, eles dizem que gostam da empresa, mas não do preço dela. O problema aqui que eu vejo é o rebaixamento muito forte que eles fizeram de preço justo de R$ 46 para R$ 37, a não ser que seja um grande motivo por detrás, é muito exagero. Relembrando aqui os últimos ruídos da Engie, né, o que aconteceu? A Engie, nos períodos recentes, teve preço de energia que pressionou um pouco, em 2024 foi até um pouco de recuperação nos preços de energia, né? Teve a questão da crise hídrica, que chegou a pressionar, mas também teve um pouco de recuperação ali, já está melhor os reservatórios, e teve a questão da Selic, esse cenário sim anda se deteriorando mais, que acaba atrapalhando as empresas de energia elétrica, que têm uma certa dívida, né, como a Engie aqui, mas, por outro lado, são receitas previsíveis, né, que tendem a ter um momento mais, não tão de dor de cabeça como outras empresas de outros setores, mas ainda assim tem uma certa, atrapalha um pouco ali, né? E aí, em meio a tudo isso, eles revisaram, principalmente diante da nova aquisição de transmissão adquirida pela Engie no leilão de setembro de 2024, que requer um investimento de 2,9 bilhões, com início previsto para dezembro de 2029. Então é um investimento que ela faz primeiro, para depois vir o retorno desse investimento lá na frente, né? Então realmente, se você tiver um pensamento mais de curto prazo, vai pressionar um pouco os dividendos, né? É uma empresa que já tem uma dívida e a Selic está nas alturas. Só que será que faz sentido você ficar com esse tipo de preocupação na Engie, sendo que é do case, está implícito no case da Engie, que ela volta e meia faz realmente uma aceleração nos investimentos, depois diminui um pouco, mas é sempre com fortes investimentos, crescimento dos resultados, com o crescimento dos dividendos. E basta você ir aqui no Investidor 10, por exemplo, e observar que o crescimento do lucro da Engie é praticamente constante, exceção 2021, que teve alguns ruídos, a questão do IGPM, a questão ali de pós-pandemia, crise hídrica, né? Várias coisinhas ali atrapalharam ela, mas depois ela já voltou a retomar uma alta aqui no crescimento do lucro. Se você olhar os dividendos, não vai ver tanta clareza nos crescimentos, porque exatamente ela muda e ela aumenta e diminui ali os investimentos. Mas você consegue entender que ela crescendo esses lucros como ela vem crescendo, ela tende em algum momento a crescer os dividendos, é que oscila porque o tanto que ela aporta ali também oscila, né? Mas voltando aqui à recomendação do Bradesco, além do leilão de transmissão, eles colocaram os outros pontos, que é a contribuição do eólico renovável a Saruá, o solar Aço Sol e também das estimativas macroeconômicas, com a taxa de juros atingindo o topo, né?
E isso aqui, obviamente, que vai pesar nos resultados. Como eu já disse, a empresa tem uma certa dívida e está no momento de investimentos. Então isso aqui causa essa pressão, que na minha visão é isso que tem feito as ações caírem também, né? Bom, de qualquer forma, eles projetam um EBITDA aqui de 6,3 bilhões em 2025 e 7 bilhões em 2026, que é 15,7% abaixo do consenso do mercado. E quando falamos de lucro, a lacuna ainda fica maior, né? Eles projetam então 2,1 e 2,7 bilhões respectivamente, 30% abaixo do consenso Bloomberg. Eles entendem que é difícil explicar os motivadores para uma discrepância tão grande, mas a conclusão é que à medida que 2025 avança, haverá uma revisão significativa para baixo nas estimativas dos analistas. Isso pode realmente acontecer, mas você não pode se assustar. Você lembre-se que a empresa está pressionada pela Selic, pelos investimentos, esses investimentos vão ser projetos que vão ser entregues mais na sequência ali, né? É questão de visão de curto e versus longo prazo aqui. Quando você pegar ela no momento favorável, não, agora está com tudo bonitinho, os dividendos voltaram a aumentar, os projetos já foram entregues, ela provavelmente vai estar a um múltiplo maior. Eles continuam comentando sobre a TIR aproximadamente de 7,5 na Engie, que equivale ao Tesouro IPCA+, lembrando que o Tesouro IPCA+, vai ter imposto, então já não é igual, e outro ponto é que os cálculos é segundo a visão deles, né? Não necessariamente é exatamente isso que a Engie vai entregar, normalmente as empresas elétricas costumam superar as estimativas dos analistas. Eles também destacam como positivo a governança excelente da Engie, né, no setor, falam também da descontratação que a empresa está de 16% a 19%, não contratar em 2025 e 2026, mas isso aqui, a estratégia da Engie sempre tem dado certo, né? Ela pode oscilar um pouco o preço de energia, mas ela costuma ser assertiva, ela não corre os riscos hídricos exatamente por ter uma certa descontratação. Então vamos supor que do nada começa a se acentuar uma crise hídrica no Brasil, ela já está aqui tranquila para lidar com isso, né? E se não der, ela vai vendendo ali, fica um pouco mais exposta nos preços de curto prazo, mas assim, os preços de energia estão até se recuperando em relação àquela queda que tínhamos tido anteriormente. Em relação aos dividendos, eles prevêem então 4% em 2025 e 5% em 2026, com base no pagamento de 55% do lucro em dividendos, né, onde a empresa vai deixar uma fatia então importante para os investimentos. Este é um bom dividendo, mas não suficiente em relação ao preço caro da empresa, é a opinião deles. Então, só relembrando que eu fiz recentemente com a Engie foi comprar ela via opções, né, ali no dia 17/1, então fui exercido em um lote que eu havia vendido poucos dias antes. Eu queria comprar a Engie abaixo de R$ 35, eu estava vendo que minhas opções que eu tinha talvez fossem virar pó, e aí eu resolvi vender então uma que me levasse ela a um preço de R$ 34,96 de compra, que é o quê? É o preço do exercício de 35 menos o prêmio de 39 centavos ali. Então, esclarecendo, no dia 9/1 ela estava cerca de R$ 35,40, eu me comprometi a comprar ela a R$ 35,35, que é praticamente no mesmo preço, poucos dias depois, e para isso eu ganhei então um prêmio de R$ 39,00, o que acabou me levando a uma compra de R$ 34,96. E naquela mesma época eu me comprometi a comprar mais ações de Engie lá em fevereiro, porque aí eu conseguiria um prêmio maior, e também me comprometi a Eletrobras. Então, caso as duas caíssem aí, talvez eu não fosse comprar todas, eu passasse parte para março, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que no momento eu estou aqui com 800 abertas aqui em Engie, a 35,24 e a 34,74. Então ela ficando abaixo desses strikes, eu teoricamente teria ali de comprar, né? O prêmio aqui então, por exemplo, no momento está me gerando R$ 336, mas assim, ou eu sou exercido no vencimento, ou eu me desfaço agora ganhando esses preços aqui, teoricamente, ou eu deixo esses ganhos chegarem a 100%. No momento aqui estão em cerca de 70%. Lembrando que se você quiser aprender a operar com opções, com uma lógica mais buy and hold, para ganhar mais dividendos com as suas ações, ou eventualmente se proteger contra a queda, lembre-se que eu tenho o meu curso de opções, e lembrando que somente agora em janeiro você pode levar junto o meu curso de investimentos com foco em ações. Eu vejo vocês com muitas dúvidas que são respondidas durante o curso, tá? A gente aprende ali a fazer análise fundamentalista, ver o balanço patrimonial e uma série de outras questões. Você pode levar os dois cursos de opções e mais o de investimentos com foco em ações pelo preço de R$ 889 apenas em janeiro. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E agora eu vou responder aquelas perguntas feitas lá no meu Instagram sobre ISA Energia e Taesa, são diversas delas e algumas inclusive falando sobre a possível fusão de Taesa
e ISA Energia. Só que para entendermos esse rosco todo, nós precisamos dar alguns passos para trás, que inclusive acabam envolvendo todas essas empresas que estão aqui na tela, a ISA Energia, a Taesa, a Alupar e a CEMIG, tá? Então, tudo começa com a CEMIG. Para quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês já sabem, né? A CEMIG, ela detém uma boa fatia aqui da Taesa, no caso 37% praticamente das ações ON e mais 1,28% das PN. Então ela tem exatamente as ações aí com direito a voto, né? Mas ao longo do tempo, vocês sabem que a CEMIG ela vem passando por um processo de transformação. Olha o que ela fez o lucro ali 2016 em diante. Uma alta muito grande, é por isso que as cotações da CEMIG sobem tanto, né? Porque ela está crescendo muito seus resultados. E isso é naquele enxugue, né, das estatais ineficientes do passado, daquela era anterior, para cada vez mais eficientes, em algum momento, de repente, ser privatizada como a Eletrobras, aí pensar até em crescimentos ainda maiores. Mas o fato é que ela conseguiu aqui muita eficiência, ela foi fazendo os enxugues, reduzindo o pessoal, focando aqui no core business dela, e para isso ela tem que fazer algumas vendas, né? Inclusive, o que está aqui no pipeline dela, venda também da Gasmig, ela vai fazer o IPO, né? Está aqui investindo, inclusive, para entregar, porque é muito melhor você entregar, né, uma empresa redondinha para fazer a venda ali. Enfim, ela vai fazendo isso e sempre esteve no alvo a Taesa, para ela poder dar o foco no seu core business aqui. Tem o alvo, é a venda das ações da Taesa. Não que a Taesa seja ruim, igualzinho a Eletrobras. Ela não vendeu a ISA porque é ruim, ela vendeu porque ela está ali pensando em seguir o seu plano ali de crescimento, né? E aqui é que começa todo enrosco. A CEMIG já detém quase 37% das ONs da Taesa, e ela é controladora da Taesa. E ela sendo controladora, ela vendendo suas ações dispara o tag along. E a ISA Brasil poderia vender as suas ações seguindo o tag along, né, vendendo aos mesmos preços e tudo mais. Só que não é nem isso que está sendo especulado. Está sendo especulado é a ISA Brasil comprar aqui as ações da CEMIG, tá? E da onde surgiu isso? Surgiu com a Luiz Barsi apenas respondendo ali aos seus inscritos, né, dizendo que, puxa, essa CEMIG já está um tempo para vender, né, e tudo mais, a questão da Taesa ali, pode ser que faça muito sentido para a ISA Brasil comprar as ações da CEMIG, e aí nesse cenário, como a ISA Brasil já é a segunda controladora, ela comprando aqui a CEMIG sendo a manda-chuva, que ela vai mandar em tudo agora, né? O que pode acontecer é ela falar, pô, agora eu vou propor aqui a fusão das minhas duas empresas, ISA Energia, que a ISA Brasil é a controladora da ISA Energia. E aí ela fala, vou fundir a ISA Energia com a Taesa, a empresa vai ganhar escala, sinergia, ganha força nos leilões de transmissão, então pode sim fazer muito sentido, né? E aí vai ter que ver a questão do valuation bonitinho, né? Para nenhum acionista de nenhum dos lados sair perdendo, para todo mundo ganhar, na verdade, né? Só que tem muito mais enrosco que isso, tá? Já vou adentrar nesses enroscos. Bom, mas o primeiro ponto você entendeu aqui que é só um comentário, que aí o pessoal já começou a achar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas para isso a CEMIG tem que primeiro ir vender, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Segundo, a ISA Brasil tem que realmente querer comprar, e não estou falando da ISA Energia, estou falando da ISA Brasil, e aí a ISA Brasil propõe essa fusão, né? E quais são os enroscos adicionais a isso tudo? Que é muito importante esse enrosco adicional, aí é que entra a Alupar, tem um enrosco assim, crucial para talvez esse negócio não sair. Primeiro que, olha só o enrosco para a CEMIG, quando a CEMIG for vender, ela já tem que conversar com a ISA Brasil, né, para ver, você vai querer, você não vai dizer o tag along? Não, beleza. Você vai querer comprar, né, tem essa conversa toda, mas ela tem que conversar com a Alupar também. Por quê? Porque a Alupar tem um rosco ali com a Taesa, olha só. Então olha só, esta aqui é a estrutura societária da Taesa. Tem aqui a CEMIG, tem aqui a ISA Brasil que nós vimos, né, tem o Free Float que é eu, você, os acionistas aqui, e tem a Taesa, né, que tem as empresas aqui dentro do grupo, né. E o que acontece? Nós temos aqui a TBE, e aqui é que é uma participação societária de 50% Alupar, 50% Taesa, e é uma frente, inclusive, que é bem lucrativa, daquela época de ouro das linhas de transmissão, né, pós caos da Dilma, onde logo depois tudo ficou com preço muito bacana, né, enfim, elas ganharam esse lote aqui, e representa cerca de 20% do resultado da Taesa, então uma linha bem bacana aqui em termos de receita, né, e o que acontece? Ela tem uma cláusula aqui com a Alupar que, se mudar o controlador da Taesa, a Alupar tem direito a exercer o direito de compra deste TBE aqui, ou seja, a Taesa iria perder
20% de sua receita, né? Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, a CEMIG não existe a menor possibilidade de nenhuma, né, de fazer essa venda sem conversar e fechar o negócio direitinho com a Alupar. Falar, puxa, você vai querer mesmo exercer? Sei lá, toma uma graninha aqui, toma uma coisinha aqui, vamos trocar uma ideia. Tem que conversar com a Alupar. E se ela fazer essa venda, a Alupar, assim, ela pode até não ter o dinheiro, de repente, para fazer um exercício, mas vai ter um grande incentivo, porque é uma linha bem lucrativa, ela vai desprender um dinheiro muito pesado no primeiro momento, nesse momento Selic alto, talvez realmente ela vá pensar 2 vezes, mas ainda assim, se ela fizer um esforço e conseguir, cara, ela tira uma receita muito importante do grupo da Taesa, né? A Taesa vai receber uma bolada inicial, beleza, mas vai perder essa receita recorrente, é uma receita bacana. E óbvio que qualquer comprador, mesmo a ISA Brasil, ela tá ligada nisso, né? Então, na hora que a CEMIG for vender, ela vai perguntar, ô, peraí, aquele negócio da Alupar lá, tá resolvido ou não tá? Não tá? Não, peraí, então eu vou pagar menos, né? Então, a CEMIG, ela tá super nesse enrosco aqui. Se ela não conseguir destrinchar direitinho com a Alupar, ela não vai conseguir fazer essa venda com as ações aqui que ela tem, e vão ficar até isso seja resolvido. Então a CEMIG tem que ficar atenta aos preços da Taesa, tem que ficar atenta ali se a ISA Brasil não vai exercer o tag along, que eu acho que não vai, existe a possibilidade, como nós vimos aqui, de acabar querendo comprar, né? E tem a questão da Alupar, tem que conversar muito bem com a Alupar, que eu acho que esse é o ponto mais difícil, né? Como é que você vai convencer a Alupar a se comprometer ali de fato a não exercer isso aí, né? Não é simples não, né? Então é tudo isso que está envolvido nesse enrosco. Mas sim, a CEMIG quer vender a Taesa, a mesma coisa que a Eletrobras fez. Não quer dizer que a Taesa seja ruim, só é ali o foco dela, né, nos seus próprios projetos ali, que estão dando muito certo. Você viu quanto que os lucros estão crescendo na CEMIG. Então, na minha opinião, sim, essa fusão pode acontecer, mas não é tão simples imaginar no primeiro momento, porque primeiro a CEMIG tem que fazer essa venda e tem que conversar ali com a Alupar, a gente sabe que ela quer isso, então em algum momento ela deve fazer, enquanto a ISA Brasil tem que ver também se a ISA Brasil vai querer fazer isso, embora possa sim, olhando aqui de fora, fazer muito sentido, né? E do lado do investidor da Taesa, ele poderia ficar preocupado da CEMIG fazer besteira e a Taesa perder ali aquela linha ali para a Alupar. Só que a CEMIG não é boba, né? Ela também vai ser a principal prejudicada, ela é o controlador da empresa, então ela não vai fazer qualquer coisa, vender de qualquer forma, então o acionista da Taesa teoricamente fica ali tranquilo, né? E na verdade, caso aconteça essa venda do jeito que o mercado está todo reverso, né, mesmo sendo um projeto bacana pra caramba, como reduziria a venda da Taesa, não duvido nada que o mercado ache isso positivo no primeiro momento, né, assim, então não vejo por que também o acionista da Taesa ficar com medo. E aí, falando sobre a possível fusão, na minha visão, seria bom, provavelmente, tanto para o acionista da Taesa, quanto para o acionista da ISA Energia, mas aí tem que ver quais seriam as condições ali da conversa entre os dois. Agora eu te recomendo assistir algum desses 2 vídeos que estão aqui aparecendo na tela e já deixa o seu like, se inscreva no canal também ativando o sino, que aí você é notificado quando eu trouxer novos vídeos. Um abraço, até o próximo, valeu!